O hospital, há poucos instantes, o Hospital Batista Al-Arabi, na cidade de Gaza, que ainda se encontra em chamas, foi bombardeado pela Força Aérea Israelense. Temos um vídeo agora do momento desse bombardeio, do ataque. Vamos colocar o vídeo. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Bom, nós conversamos há pouco com o capitão Rony Kaplan. Ele dizia que busca agora a confirmação do exército israelense sobre o número de baixas. O Hamas diz que há 500 civis mortos. O Ministério da Saúde de Gaza fala em 200 civis. A situação está se agravando. Ela está muito grave. Para vocês terem uma ideia, o Felipe, que conversou conosco há pouco, numa entrevista anterior, ele mostrava a disposição de permanecer. Eu queria ouvir agora do nosso comandante Robson essa mudança. Pode refletir um agravamento da situação. Ele tem uma criança pequena ali, a sua esposa, ele precisa tirar a sua família da zona de guerra. Isso pode indicar um aumento da tensão cada vez maior e um indício de que será uma guerra prolongada. Você imagine jovens do exército de Israel com 18, 19 anos. Nós temos aqui alguns filhos com mais idade do que isso, 18, 19 anos, entrando num território hostil, um verdadeiro Vietnã do Oriente Médio, que é a faixa de Gaza. Como você avalia a evolução dessa situação num mau sentido? Olha, Capês, eu não posso falar pelo Felipe. Ele é pai, ele está lá, é responsável pela família, ele sabe qual a sua condição espiritual, né? A condição sentimental dele. Mas o que a gente nota na imprensa, a gente precisa olhar a imprensa, as manifestações dos políticos e algumas pressões internacionais, é que hoje, passado 11 dias do início da crise, o ânimo já é diferente tanto no cenário internacional como em Israel. Já há muita pressão em cima de Netanyahu, tá, dos erros de Netanyahu. Os serviços de segurança de Israel estão na Berlinda. Ontem, o chefe do Shin Bet, que seria mais ou menos o equivalente aqui a uma mistura aí de Polícia Federal com alguns setores da ABIN, ele já assumiu a culpa pelas falhas do dia 8 de outubro, dia 7 de outubro, né, perdão. Então, o que a gente começa a observar é que os ânimos estão mudando agora. O que me deixa assim espantado, o Capês, é a velocidade com que essas coisas aconteceram. Eu achava que isso ia levar um mês, pelo menos, aí, um mês, 2 meses. Na Ucrânia levou 1 ano e meio, mas os ânimos já são outros. Então pode ser, se a ONU aprovar um cessar-fogo, que isso seja, de uma certa forma, a tábua de salvação do Netanyahu, a saída honrosa, tá, dele para... Porque está muito difícil. Se ele pressionar mais Gaza, ainda mais depois do que aconteceu agora com esse hospital, que é a troca de acusações, a gente não pode dizer quem fez, quem deixou de fazer. Mas a gente precisa olhar o conjunto. A pressão externa sobre Israel vai ser muito grande. Eu pediria à produção, nesse momento, o vídeo está circulando agora para a rede Al Jazeera, o vídeo do momento da explosão, agora à noite, no hospital na faixa de Gaza. Teria feito 200 vítimas ou 500, ainda não há confirmação do número de vítimas. Por favor, a produção, se estiver no ponto, pode colocar o vídeo assim que estiver no ponto. Ok? Capês. Vamos lá, então, por favor. Comandante, por favor, comandante. Só para falar uma coisa que eu disse na última vez que eu estive aqui. O calendário, ele é inimigo dos militares e mau conselheiro para os políticos. Eu falei isso, acho que uns 2 dias atrás aqui. O calendário, ele é péssimo conselheiro para os políticos. E ele é inimigo dos militares. Por que você diz isso? Porque a gente trabalha contra o tempo. O militar, ele trabalha contra o tempo é sempre exíguo para as operações militares, porque vidas estão em risco, né? O inimigo vai se fortalecendo. E para o político, por quê? Porque a tendência é o seguinte: à medida que não aparecem as soluções que a sociedade deseja, ela vai cobrar dos políticos. Então, o calendário acaba se tornando aí um mau conselheiro. O que acontece? À medida que as soluções não aparecem, as pressões aumentam sobre os políticos, a tendência é tomar decisões apressadas ou decisões outras. É o que pode acontecer com o gabinete Netanyahu. Exato. O exército de
Israel é conhecido por sua competência, eficiência e precisão. Mas vamos ver esse vídeo agora, novamente, bombardeio no hospital na faixa de Gaza nesse momento. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Vamos retornando, então. À medida que vão surgindo novas informações, o conflito vai se estendendo, vai aumentando a sua gravidade. Mais vítimas, terroristas vão sendo mortos, também vão sendo mortos civis. Em Israel vão morrendo civis que sofreram o ataque terrorista do Hamas. Inocentes civis estão morrendo na Palestina. Os palestinos são vítimas também do Hamas, que ali governa de maneira ditatorial. Ganhou uma eleição em 2006, depois todas as prorrogações foram na base da força, da eliminação dos seus adversários. E governam tendo o ódio por Israel colocado muito adiante do interesse do seu povo em celebrar uma paz e ter finalmente reconhecido seu direito a um Estado. Poderia fazer uma pergunta para o comandante? Uma pergunta rápida, que ele estava falando do tempo. Eu não queria perder essa linha de raciocínio. Comandante, uma dúvida que eu tenho é que Israel tem um histórico de guerras curtas, né? E essa guerra é contra duas regiões pequenas, inclusive, o que nos daria a pensar com lógica de que, sim, por ser um espaço pequeno, mesmo se fosse para ele destruir aquele espaço, seria rapidamente, não seria uma guerra de 1, 2, 3 anos, como é da Rússia com a Ucrânia. O senhor acredita nisso, que vai ser uma guerra curta, ou se ela se estender para os outros países, aí não dá para ter dimensão do tempo? Olha, é complicado, a tua pergunta é muito boa, mas a resposta é complicada, né? Porque vocês fazem perguntas excelentes, mas a gente não tem como responder na totalidade. Por que eu digo isso? Todas as outras guerras de Israel, todas, foram contra exércitos convencionais em campo aberto. Aí você tem condição de fazer uma guerra rápida. A guerra de 67, por exemplo, Israel arrasou a aviação do Egito, da Síria e da Jordânia. O que restou de tropas mecanizadas ou de infantaria, você conseguia destruir com a própria aviação israelense, né? Essas tropas do Egito e da Síria não estavam com cobertura aérea. No caso de Gaza é diferente, é um combate urbano, você não está combatendo só o Hamas. Quando você lança uma bomba, que é o caso aí, essa versão aí do hospital, você vai atingir civis também. Então, é muito difícil isso. Se for uma guerra longa, é o pior pesadelo para Israel. Pela quantidade de militares que ele vai perder, Israel é um país pequeno. A mobilização, Israel já está com quase 4% da sua mobilização em armas. Eu volto a dizer, seria o equivalente no Brasil a 9 milhões de brasileiros em armas. A outra coisa também é o seguinte, a economia israelense, quanto tempo ela vai aguentar isso aí? Israel é um país que depende do turismo, depende de exportações de tecnologia, depende da exploração de gás que faz do Mediterrâneo e o tráfego aéreo israelense vai ser interrompido também. Então, Carol, eu acho o seguinte... Nós estamos diante de uma coisa que pode ser um grande pesadelo de Israel se essa guerra for longa. O pior pesadelo é a guerra de guerrilha, né? Em forma de guerrilha. Exatamente. Nós estamos acompanhando aqui imagens há pouco, bombardeio israelense no hospital na faixa de Gaza.